O programa Saludos foi criado em 2009 para resgatar as medicinas ancestrais, né? Medicina chinesa, tibetana, ayurvédica, mas principalmente a chinesa, a acupuntura, que é a minha especialidade clínica, e unir isso com o que há de mais moderno na área das terapias, da medicina integrativa, da medicina, da biomedicina, biomedicina, na verdade. E hoje o programa de hoje vai falar exatamente sobre isso, só qual é a integração da medicina tradicional chinesa com a física quântica, a medicina quântica, o que há, como é que pode se unir essas duas correntes de tratamento tão diferentes no princípio, mas que acabam se juntando num ponto específico muito importante. Vamos lá. O que há de ligação entre a medicina tradicional chinesa e as terapias quânticas? Qual o futuro das novas terapias? No programa de hoje a gente vai cumprir um pouco mais o que é a própria missão dos Saludos, como eu disse na abertura, né, da integração das medicinas ancestrais com as técnicas de ponta, a física quântica e etc. Para tratar desse assunto, tenho o prazer de receber meu amigo, meu colega de profissão, Silvio Takashi Mizumoto. Ele é professor de pós-graduação em acupuntura na Unip, especialista em medicina tradicional chinesa, acupuntura, qigong, tuiná, dietoterapia chinesa, fitoterapia chinesa e também brasileira. Ele estuda e desenvolveu vários aparelhos por frequência para aplicação de terapias, inclusive das máquinas da Nova Ciência, que é a empresa patrocinadora do nosso programa aqui, o Salutes. Laser terapia, fototerapia, magnoterapia. Muito boa tarde, professor Silvio Mizumoto. É um prazer recebê-lo aqui, meu caro amigo, colega. Sim, boa tarde. Eu que agradeço sempre a oportunidade, né, de participar do seu programa. A gente sempre tem como mostrar certas terapias, ou mostrar terapias antigas e terapias mais modernas, né, que a gente sempre está desenvolvendo, porque na verdade o que acontece é que a gente está fazendo o quê? Resgatando certos conhecimentos que vieram do passado e tornando ela de forma mais fácil, plausível para qualquer pessoa possa usar. Tecnicamente é aquela velha história, você não precisa se tornar um mestre, né? Um cara que vai ficar hibernando numa montanha ou ficar em uma situação mais assim, condição de ficar horas estudando, e você consegue através de equipamentos ou de uma tecnologia um pouquinho mais avançada que não existia antigamente e que você pode utilizar atualmente de forma mais prática e bem fácil de ser utilizado, né? Conta um pouquinho da sua história, Silvio. Eu gostaria que você contasse aos nossos telespectadores como é que você, como um japonês, descendente de japoneses, se interessou, foi começar a buscar o conhecimento da medicina tradicional chinesa e depois até a sua formação hoje como professor do curso de pós-graduação. Sim, basicamente começou inicialmente, né, a gente começa a ter a influência da ancestralidade na origem oriental, né? Então você vai ter contato com chineses, com coreanos e até a própria cultura japonesa, que já tem, né, dentro da raiz dela, né, o conceito de saúde, né? Saúde que envolve o que? Alimentação. Porque muita da alimentação oriental envolve os conceitos de medicina chinesa, desde um consumo de um tofu até uma soja, qualquer tipo de cozimento que é feito, segue princípios de alimentação, ou melhor dizendo, princípios da medicina chinesa, né? Que estão enraizadas. Então é uma coisa mais ancestral. E na minha cultura, né, na minha origem, meus avós tinham, né, como princípio assim de utilizar a moxa e usar o que a gente chama de aitô, ou usar os incensos para fazer tratamento, né? Então era muito interessante, eu achava até engraçado, né, como é que aquilo, né, que eles faziam tinha um resultado terapêutico e eu venho da outro lado, né, moro aqui no Brasil, lado ocidental, e você via aquela coisa que funcionava, né? Que era tão simples e tinha uma função assim enorme. E aí vai vindo a curiosidade de estudar, ler, ter contato com pessoas que eram praticantes, né, que são praticantes de acupuntura e outras áreas,
que aí a gente vai começando cada vez mais a ter um interesse maior. Eu acho que também o seu caso também, né? Sim. Que foi surgindo, né, o interesse pelo fato de estar participando, ou até ter sido, ter recebido alguma terapia, né, oriental, né? Que é aí que começa, né, essa história, né? Na minha histórico de tratamento, eu tive muita influência de várias pessoas que acabaram, né, indo para a área da medicina chinesa ou da acupuntura, influenciado em função do tratamento, né? Vários ocidentais brasileiros, não com nenhuma ligação nenhuma oriental, que começaram, né, a ver que funcionava, e eu também queria participar também desse processo de conhecer essa medicina que é totalmente, né, fora, né, do conceito ocidental, né? Que é basicamente tomar um remédio para afastar sinais e sintomas, né? Estudando acupuntura, medicina chinesa e todas as suas filosofias, né, do Yin, do Yang, da cosmogênese, né, da criação do cosmos, da criação do homem dentro dessa história da gênese do universo, tem muita filosofia, né, o taoísmo, o confucionismo, né, o médico Quipo do Imperador Amarelo, tem muita filosofia que para nós ocidentais, eu principalmente descendente de italiano, né, misturar a macarronada e a porpeta, né, com o arroz integral e o tofu, como você disse, com a soja, é um tanto quanto difícil essa passagem. Talvez para mim tenha sido mais difícil até do que para você que tem uma origem mais oriental. Você acredita que no Brasil como um todo hoje esses conceitos da medicina tradicional chinesa estão mais acessíveis, a população aceita de uma maneira mais tranquila, ou ela ainda só procura a acupuntura para tratar só aquela dor nas costas? Imagina que a acupuntura é uma coisa localizada, alopática, por exemplo? Olha, infelizmente sim, ainda há esse conceito. Eu trabalhei alguns anos atrás, pelo menos uns 8 anos eu trabalhei numa favela, perto da favela do Heliópolis, né? Não diretamente na favela, mas do lado da favela do Heliópolis. E aí eu tinha esse conceito de tentar trazer para esse pessoal o que era a medicina chinesa, né? Não só a acupuntura, né? Era os conceitos de ervas, conceito de tratamento através da automassagem, seja do Yin ou Tuiná, né? Que é um pouquinho mais técnico, né? Trazer toda essa visão, mas mostrar que não é só dor, né? Era para tratar, para levar ao melhor da qualidade da pessoa, na questão de uma diabetes, uma pressão alta, entendeu? Dá um sentido mais verdadeiro do que ocorre na China, né? Na China tem os dois lados. Você tem um lado ocidental, que é o que a gente vive, né? E o oriental, que eles vivem há mais de 4.000 anos. Então esses conceitos eu comecei a trazer, mas infelizmente até hoje, né? Isso já foi no ano de 1999, 98, que eu comecei a fazer esse trabalho, mas infelizmente o que eu vejo é que ainda tem essa falta de conhecimento dessa parte. E, eu acredito, porque o que aconteceu é que ficou muito focado, né? É um problema sério, por isso que eu dou muito enfoque no curso da Unip, né, de pós. Eu falo sempre assim, o mais importante não é a questão de fazer agulhamento certo, não é a questão de você fazer, olha, eu sou especialista em colocar o ponto certinho, o EG4 lá certinho. Não é isso, é saber fazer o diagnóstico. Então, diagnóstico, é isso que é o propósito da entrevista de hoje, é mostrar que a medicina chinesa evoluiu tanto nesse sentido, que ela já se funde com a medicina, melhor dizendo, a ciência atual do diagnóstico. Então, certos conhecimentos que a gente tinha, que teria que aprender anos e anos, no caso que eu fui dar aula semana passada na Unip, a aluna perguntou para mim, olha, eu tenho maior dificuldade para pulso. Aí ela falou assim, como eu vou aprender pulso? Eu falei, ih, agora estou ferrado. Por quê? A análise do pulso, que é simplesmente chegar no pulso de uma pessoa, chegar aí e colocar a mão aqui e falar, ele está com a energia do coração alterada, do fígado ele está mais ou menos, o rim está um pouquinho fraco. Então... É tudo mentira o que ele está falando. Então, o que está acontecendo? Então a gente tem uma análise dessa questão
que leva anos, entendeu? O meu mestre falava assim que você teria que pegar 10 mil pulsos para começar a entender o que seria isso. Então é uma coisa que que seria assim muito inacessível para todos. Mas só que aí que aconteceu, com a evolução da tecnologia, dos conhecimentos, é possível agora, em vez de você pegar o pulso da pessoa, criar uma máquina que vai ver o pulso da pessoa, você consegue medir essa energia dessa que está ocorrendo dentro da pessoa. Que na verdade para o chinês tudo é energia. Tudo é baseado no conceito de energia. Existe uma energia que a gente chama de energia Qi, Ti ou Xi, depende da origem, é japonês, chinês ou coreano, que vai passar por dentro de você e que vai determinar a sua qualidade de saúde. O problema é que como é que uma pessoa vai conseguir medir isso no pulso, ou olhando na língua da pessoa, como é que isso vai estar alterado? Porque os princípios básicos da medicina chinesa, ela se concentra na pulsologia e na análise, na semiologia da língua. Os sinais ou detalhes que apresentam dentro da língua. Então essas dificuldades que fizeram com que eu começasse a estudar, ou fizesse uma análise melhor, né, desse quadro, porque era interessante. Porque é uma coisa que tem que se tornar acessível para que as pessoas possam utilizar o segundo lado da medicina chinesa, que é o tratamento. Mas o segundo lado só vai funcionar se você fizer esse primeiro lado. Que primeiro lado que é esse? Que é a análise correta, que o pessoal chama de diagnóstico. Que tem que ter uma análise do que está levando aquele processo. O processo só ocorre aqui, ou melhor dizendo, o que você tem aqui da doença só ocorre porque aqui gerou algo de errado. E se você descobrir esse erro, a forma desse erro, como é que esse mecanismo funciona, que aí a gente chama de síndromes, conforme a linha de raciocínio da medicina chinesa, ou chama de alterações do ciclo de formação ou de destruição. Então, existem linhas de análise, mas se você não entender essa linha de análise, fica difícil de você ter um bom resultado. Mas o que acontece? Porque o que é legal? A pessoa chega, faz uma acupuntura, faz uma fitoterapia e a pessoa melhora. Só que tem aquele problema que eu sempre falo para os meus alunos. Por que muitas pessoas não se dão bem tratando, né, as outras pessoas? Não é um bom terapeuta. Eu ia falar homeopata, né, porque eu também sou homeopata. Mas não é um bom acupunturista, não é um bom terapeuta de fitoterapia, não é um bom massagista. Por quê? O problema não é a técnica que ele está usando. Às vezes a técnica está certinho. É o diagnóstico. Esse é o problema. Bom, eu sou absolutamente parcial, né? Eu amo fazer pulsologia. A pulsologia para mim é meu carro-chefe, uma acupuntura na clínica é o meu carro-chefe. Eu não faço nada sem pegar o pulso. Às vezes o paciente fala assim, como é que eu reconheço um bom acupunturista? Eu falei, olha, se não pegar no pulso, sai correndo, né? Sai correndo porque temos dúvidas. Temos dúvidas da profissionalização do próprio acupunturista. Vou pedir licença para o professor Silvio um minuto para anunciar o curso de pós-graduação da Nova Ciência, do Instituto Bem, da Nova Ciência, que aliás é patrocinador aqui do nosso programa, estamos aqui por conta da Nova Ciência. Esse curso de pós-graduação, ele dura 1 ano, já começou no primeiro Congresso Internacional de Biofísica e Tecnologias e Práticas Integrativas na Saúde, que ocorreu no último final de novembro passado, e se estende até novembro de 2024. Na verdade, são 2 anos, né? Curso de pós-graduação de 2 anos, 2023 inteiro e 2024. O curso abrange desde biofísica, tecnologias e práticas integrativas até metais tóxicos, efeitos deletérios de terapias detox, parasitoses, anamnese, bioenergética dos alimentos e dietoterapia, intestino, desbiose e metabolismo, oligoterapia, emoções, vícios neurais e reprogramação mental, fisiologia hormonal, o biocampo inconsciente coletivo e saúde, odontologia integrativa, câncer, doenças autoimunes, obesidade, autismo, microscopia de campo claro e campo escuro,
e inovações em tecnologias biofísicas e inteligência artificial na saúde. As pessoas interessadas falam com a Gracinha da Laurin pelo telefone, pelo WhatsApp 95687-5835. 95687-5835. 95687-5835. O professor Silvio Bisonta é um dos responsáveis pela adaptação da medicina tradicional chinesa aos equipamentos eletrônicos que temos amplamente na nossa clínica, inclusive pelo Rio Doraco, que é uma adaptação de um jeito de você fazer essa anamnese, de não substituir a pulsologia, mas de fazer um diagnóstico pela tradição da medicina tradicional chinesa, por intermédio de alguns pontos que você coloque no paciente, para a elaboração de gráficos, tendo um levantamento energético de cada um dos meridianos, inclusive dando pontos para indicação de tratamento. É isso mesmo, Silvio? Sim, correto, isso mesmo. Na verdade, né, como eu falo, né, é isso que era o objetivo. Quem criou esse método foi a medicina tradicional japonesa. Então, o que aconteceu? O japonês olhava aquela questão da técnica, do pulso, da língua, da observação, semiologia da pessoa, e achava que era muito complicado. Teria que criar um método mais simplificado. Isso é uma técnica que tem o quê? 60 anos só. Então, quando foi descoberto o que era possível medir como é que a energia corria dentro dos meridianos, uma ela dizendo, né? Os meridianos são como rios que passam por dentro da pessoa e que seguem um trajeto único, né? E que pode ser, na verdade, através dessa técnica do Iridoraco, medir quanto de energia, ou melhor dizendo, se vou falar na parte física, né? Qual que é a passagem de corrente que entra dentro daquele meridiano. Se a passagem for boa, então vai ter uma análise, um ponto no gráfico. É feito um gráfico, né? É muito legal a técnica do Doraco, porque o que acontece? Você consegue comprovar o estado energético daquele meridiano, que indiretamente quer dizer o quê? Eu quero saber como é que está o estado do fígado da pessoa. Eu preciso lá fazer uma tomografia, fazer uma análise bioquímica? Não. Simplesmente chego e meço o potencial de passagem de corrente, ou como é que está a energia daquele sistema. Aí eu quero ver como é que está o coração da pessoa. Eu chego aqui, meço num ponto específico, meço a energia. Essa energia que está passando por aqui é possível medir. Então eu dou para saber qual é a relação que está gerando dessa energia com o problema que a pessoa tem. Por exemplo, se a pessoa tiver com energia muito alta do coração, quer dizer que ele está em um processo inflamatório. Se a energia estiver muito baixa, está num processo degenerativo. Então posso saber, antes de um exame clínico ou bioquímico, eu consigo saber se a condição daquele órgão. Então essa foi uma grande, né, achado, ou até mesmo algo que trouxe, né, uma realidade que o chinês já sabia. Ele chegava no pulso, o coração da pessoa está fraca. Agora você não precisa fazer isso, você chega lá num teste que é feito, que é o teste, né? E aí você faz o teste todo e você descobre qual que é a variação dessa energia. Descoberta essa variação, você tem como tratar. É aquela coisa que eu tinha falado, você tem uma análise precisa. Não é uma condicional, não é um condicional só de um exame bioquímico só. O bioquímico é essencial, sim. Tem que ter o bioquímico, tem que ter o exame de imagem, mas ele comprova de forma mais efetiva o processo. Há casos, né, que já utilizo a técnica há muitos anos, que você determina o processo de alteração pulmonar da pessoa. Se há um processo pulmonar alterado, você vê lá o teste, antes até da formação. Por exemplo, a pessoa nem suspeita que vai ficar gripada. Você olha no gráfico que foi formado, né, que você pega o pulmão aqui, que é a área do pulmão, você faz o teste,
Com o aparelho você vê lá se há a possibilidade de estar surgindo, né? Se instalando uma gripe, é muito interessante. Você também pode ver se há possibilidade de alguma alteração menstrual na mulher, você vê lá na área do fígado da pessoa, que é na perna, você faz o teste, verifica e vê se o processo de alteração menstrual de uma TPM, que é muito assim, na medicina chinesa é bem comum de se tratar e fácil, né, de até se fazer uma terapia que ajude a mulher, e que muitas vezes na medicina tradicional teria dificuldade, teria que tomar hormônio e outras coisas mais, e na medicina tradicional chinesa você vê a condição do fígado. E outra coisa que é vantajosa desse método não é somente a questão de você ver o estado da pessoa, você consegue ver se seu tratamento está funcionando. Está dando resultado. Esse que é a grande sacada desse método, que você consegue pegar no resultado anterior e ver o que você tratou, você deu lá uma erva para a pessoa lá, você deu, por exemplo, canela, né, que é muito comum se a pessoa tiver frio e dá cólica em mulheres, você dá canela, simplesmente dá chá de canela para a mulher e você vai ver lá o estado do fígado melhorar. Então, quer dizer o quê? Você comprova através de um teste simples, você não precisa fazer tirar sangue, fazer um exame bioquímico para verificar o estado da pessoa. Então é uma coisa muito legal isso, porque por isso que eu falo, você pode fazer dessa forma? Pode. Aí entra aquelas novas terapias que eu estava comentando. Você pode colocar um ímã, você pode pegar o laser também, aplicar de forma correta num determinado local. Para quem tem medo de agulha, né? Tem muita gente que tem pavor de agulha, pode chegar simplesmente no laser e aplicar num determinado ponto específico, né? E fazer o tratamento. Pode ser com o Ilib Laser, que é o agora Pode. Photon, né? Pode ser o Ilib Laser, você pode pegar uma terapia que é muito comum, que eu utilizo muito nos meus tratamentos, que é o PCZAP. Você tem uma linha de tratamento lá que envolve cisto. A pessoa está com policistos, aí tem um programa lá que se aciona e a pessoa indiretamente, sem ser invasivo, sem provocar nenhum dano na pessoa, provoca uma melhora do quadro bem assim, rápido. A gente está com exemplo, só para terminar esse assunto, eu estou com um caso dentro da empresa que a menina estava com dificuldades assim de policisto, várias dores, e eu fiz o tratamento, tracei um protocolo de tratamento usando o PCZAP, só com frequências elétricas, e hoje ela está até grávida. Não fui eu, pai. É fantástico, realmente é fantástico. Todos esses aparelhos, né, estão disponíveis na nossa loja virtual, que nós somos representantes, né? Dentro da loja virtual, por favor, Arnoldo. A loja virtual, nós somos representantes da Nova Ciência, que são os patrocinadores aqui do nosso programa Saludes aqui na Com Brasil, que é nesse endereço aí que está aparecendo, loja.jcbaldan.com.br. Lá tem os aparelhos, todos que nós estamos falando aqui, tem o Ilib Laser, que é o W-Photon, tem o Riotest, que é baseado no Rio do Oraco, tem o Potentizer, tem o PCZAP, né, o RPD, que a gente usa muito no nosso consultório. Então lá tem um breve descritivo, tem a foto dos equipamentos, obviamente tem o site da Nova Ciência, mas também nós somos representantes, o mesmo preço da Nova Ciência nós praticamos na nossa loja, nós somos representantes diretos com muito orgulho, né? O Alexandre Távola é um grande companheiro, um grande irmão na nossa luta, porque na verdade nós somos grandes guerreiros de juntar essas terapias ancestrais com a física quântica, não é? Sim, porque são aquela coisa que eu tinha comentado, né? Trazer coisas novas, né? Eu no meu programa, eu estou te respeitando, porque né, nós temos 2 minutinhos para acabar esse primeiro programa. Sim. Então o que eu vou falar você responde fechando, porque senão a gente vai deixar um assunto em aberto. Não. Que outro assunto você quer terminar hoje? Que outro aparelho você gostaria de falar que une a terapia ancestral com a física quântica? Tem o TMS, tem a RPD, o próprio Zapper, tem os lasers. Eu vou trazer outras visões, né, de tratamento, de forma de poder lidar com isso.
Isso vai dar mais enfoque, né, para que as pessoas possam utilizar outras terapias não invasivas, né? Porque o foco que eu dou no caso é que as pessoas consigam utilizar coisas que não provoquem dano para as pessoas, e sim, independente da forma que foi usado, se errar, não vai gerar problema para a pessoa. Isso é uma das grandes vantagens da acupuntura. Eu, quando dei aula de acupuntura na Associação Brasileira de Acupuntura, eu falava exatamente isso. A gente precisa tomar cuidado com isso, na verdade, né? Porque é até comprometedor, de uma certa forma, né? A acupuntura ela é tão perfeita que se você errar, você acerta. Na verdade é isso. Se você pega um meridiano do coração, por exemplo, com excesso, você vai lá, você não sabe o que está fazendo, você tonifica ainda mais um meridiano que está com excesso, seja ele fígado, coração, rim, bexiga, seja lá o que for, essa energia vai subir, subir, subir. Quando ela vai extrapolar, ela já circula para outro meridiano, ela vai criar o ciclo Q de geração de energia, e isso é capaz até de curar uma patologia, né, Silvio? Na verdade, é aquela velha história, né, que sempre todos os mestres que eu tive falavam, o importante é a intenção. Se você tiver a boa intenção, se você quiser curar, quiser ajudar, curar o termo é muito pesado, mas se quiser ajudar o paciente, se você quiser levar ele a uma melhora do seu quadro, vai conseguir, desde que você tenha esse ênfase de querer saber e querer ajudar a pessoa. Isso é muito importante. Sempre vale a intenção que a pessoa tem. Nós estamos encerrando esse primeiro programa do Salutes, que eu estou recebendo o prazer de receber meu amigo, meu colega Silvio Takashi Mizumoto, professor de medicina tradicional chinesa, professor de acupuntura, e dá assessoria técnica para a nova ciência, para vários equipamentos que estão disponíveis lá na nossa loja, que a gente utiliza cotidianamente no nosso consultório. Muito obrigado, Silvio. Eu que agradeço. Eu quero convidá-lo para o próximo programa, na próxima sexta-feira, a partir das 12h30. Nós vamos continuar com o professor Silvio Mizumoto para dar ainda mais muitos assuntos da ligação da medicina tradicional chinesa com a física quântica, com as terapias complementares atuais, que é a proposta do Salutes, que é exatamente isso. Juntar a medicina ancestral com as técnicas de ponta para a qualidade de vida, bem-estar, saúde e envelhecimento saudável. Muito obrigado, Silvio. Eu que agradeço. Até a próxima sexta, lembrando que todos os programas estão disponíveis em 2 canais do YouTube, Além de Agulhas e João Carlos Baldan, completo e também em compactos.